Você não vai acreditar no que aconteceu quando uma vaca encontrou um bebê abandonado no campo. A reação desse animal deixou todos sem palavras e viralizou no mundo inteiro. O instinto maternal dessa vaca provou que o amor não tem limites, nem mesmo entre espécies diferentes. Mas antes de revelar essa história incrível, me conta, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botão de inscrever agora porque você não pode perder histórias emocionantes como essa. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora sim, vamos à história que emocionou milhões de pessoas. Era uma manhã fria de inverno em uma pequena fazenda no interior da Índia. O sol ainda lutava para atravessar a névoa densa que cobria os campos como um cobertor cinzento. Rajesh, um fazendeiro de 52 anos, preparava-se para sua rotina diária de cuidar dos animais quando percebeu algo incomum. Sua vaca leiteira favorita, chamada Lakshmi, estava agindo de maneira estranha. Em vez de se dirigir ao estábulo para a ordenha matinal como fazia todos os dias há anos, ela permanecia parada em um canto distante do pasto, murmurando sons baixos e contínuos que Rajesh nunca havia escutado antes. Intrigado e ligeiramente preocupado, Rajesh caminhou através do campo úmido, suas botas afundando na terra molhada pelo orvalho da madrugada. A cada passo que dava em direção a Lakshmi, os sons que ela emitia ficavam mais claros. Não eram os mugidos normais de uma vaca, mas algo diferente, quase melódico, como se estivesse cantando uma canção de ninar. Quando finalmente chegou perto o suficiente, Rajesh congelou. Seus olhos se arregalaram e seu coração começou a bater descompassado em seu peito. Ali, deitado sobre um monte de palha e feno que parecia ter sido cuidadosamente arranjado, estava um bebê humano. Uma criança pequena, aparentemente com apenas algumas semanas de vida, enrolada em um pano fino e desbotado. O mais surpreendente não era apenas a presença do bebê, mas o que Lakshmi estava fazendo. A vaca havia se deitado ao lado da criança, seu grande corpo formando uma barreira protetora contra o vento frio da manhã. Ela lambia gentilmente a testa do bebê, mantendo-o aquecido com seu hálito quente, e continuava fazendo aqueles sons suaves e reconfortantes. Rajesh mal podia acreditar no que seus olhos viam. Em seus mais de 30 anos cuidando de gado, nunca havia presenciado algo assim. Com mãos trêmulas, ele pegou seu telefone celular e ligou imediatamente para as autoridades locais, enquanto observava maravilhado aquela cena impossível. O bebê estava vivo, respirando calmamente, completamente alheio ao perigo que havia enfrentado durante a noite gelada. E Lakshmi, sua fiel vaca, havia se tornado a guardiã improvável dessa pequena vida frágil. Enquanto Rajesh aguardava a chegada da polícia e dos serviços sociais, ele começou a juntar as peças daquele mistério. A noite anterior havia sido particularmente fria, com temperaturas caindo abaixo de 5 graus Celsius, uma temperatura perigosa para um bebê desprotegido ao ar livre. Pela aparência das roupas da criança e pela ausência de qualquer tipo de nota ou identificação, ficava claro que alguém havia abandonado propositalmente aquele bebê ali, talvez esperando que ninguém o encontrasse. Mas aquela pessoa não contava com Lakshmi. A vaca tinha dado à luz seu próprio bezerro apenas 3 meses antes, e seu instinto maternal ainda estava forte e vibrante. De alguma forma, durante a noite, ela havia percebido os chorros fracos do bebê abandonado. As câmeras de segurança da fazenda, que Rajesh instalara recentemente para prevenir roubos de gado, capturaram toda a sequência extraordinária de eventos que se desenrolaram durante aquelas horas escuras. As imagens mostravam Lakshmi se aproximando lentamente da área onde o bebê havia sido deixado por volta das 2 da manhã. A vaca parou, cheirou o ar e claramente identificou que havia algo errado. Com uma delicadeza surpreendente para um animal de seu tamanho, ela usou seu focinho para reunir palha e feno ao redor do bebê, criando um ninho improvisado. Depois, deitou-se ao lado da criança, posicionando seu corpo de forma a bloquear o vento gelado que soprava através do campo aberto. Durante toda a noite, as câmeras registraram Lakshmi permanecendo naquela posição, levantando-se ocasionalmente apenas para ajustar a palha ou lamber gentilmente o bebê quando ele começava a chorar. Era como se ela soubesse exatamente o que aquela pequena criatura precisava para sobreviver. Os veterinários que mais tarde analisaram as imagens ficaram impressionados com o comportamento da vaca, classificando-o como um exemplo extraordinário de empatia entre espécies e instinto maternal que transcende as barreiras naturais. A chegada da polícia e da equipe médica transformou a tranquila fazenda de Rajesh em um cenário de intensa atividade. Paramédicos correram até o local onde o bebê ainda descansava sob a vigilância atenta de Lakshmi.
Quando tentaram se aproximar para pegar a criança, algo extraordinário aconteceu. Lakshmi se recusou a se mover. A vaca, normalmente dócil e obediente, posicionou-se de forma protetora sobre o bebê, como se fosse sua própria cria, e mugiu alto sempre que alguém tentava chegar muito perto. Foi necessário que Rajesh, em quem Lakshmi confiava completamente, conversasse calmamente com ela e a acariciasse por vários minutos antes que a vaca finalmente concordasse em se afastar. Mesmo assim, ela manteve seus olhos fixos no bebê enquanto os paramédicos o examinavam cuidadosamente. O menino, pois descobriram que era um menino, estava surpreendentemente bem considerando as circunstâncias. Levemente desidratado e com a temperatura corporal um pouco abaixo do normal, mas sem ferimentos graves ou sinais de hipotermia severa. Os médicos foram unânimes. Se não fosse pela intervenção de Lakshmi, aquele bebê certamente não teria sobrevivido à noite gelada. A temperatura corporal da vaca, sua respiração quente e a barreira física que ela criou contra os elementos haviam mantido a criança viva durante as horas mais críticas. Era um verdadeiro milagre, mas não do tipo que as pessoas geralmente imaginam, era um milagre nascido do instinto puro e da compaixão de um animal. Enquanto levavam o bebê para o hospital, Lakshmi permaneceu inquieta. Ela andava de um lado para o outro próximo ao portão da fazenda, murmurando e claramente procurando pela criança que havia protegido. Rajesh, emocionado com o comportamento de sua vaca, prometeu aos oficiais que gostaria de acompanhar o caso de perto. Algo profundo havia acontecido naquela manhã, uma conexão inexplicável entre espécies que ninguém presente jamais esqueceria. A esposa de Rajesh, Sunita, que havia chegado correndo quando soube do ocorrido, chorava silenciosamente enquanto acariciava Lakshmi, sussurrando palavras de gratidão e admiração ao animal que havia mostrado mais humanidade do que muitos humanos. A notícia do resgate milagroso começou a se espalhar pela pequena vila como fogo em palha seca. Vizinhos que ouviram sobre o acontecimento começaram a aparecer na fazenda de Rajesh, curiosos e emocionados com a história da vaca heroína. Um jornalista local, Priya Sharma, que trabalhava para um pequeno jornal da região, viu na história uma oportunidade de cobrir algo verdadeiramente especial e único. Priya chegou à fazenda com seu fotógrafo na tarde daquele mesmo dia. Ela entrevistou Rajesh em detalhes, revisou as gravações das câmeras de segurança várias vezes e observou Lakshmi, que ainda parecia inquieta e procurava pelo bebê. A jornalista ficou profundamente tocada pela história e decidiu não apenas escrever um artigo, mas criar uma matéria multimídia completa com fotos, vídeos e entrevistas. Quando o artigo foi publicado 2 dias depois, com o título Vaca salva bebê abandonado em noite gelada, acompanhado das imagens comoventes das câmeras de segurança, a resposta foi imediata e avassaladora. O que começou como uma história local rapidamente ganhou tração nas redes sociais. Pessoas de toda a Índia começaram a compartilhar a matéria, comentando sobre o incrível instinto maternal de Lakshmi e debatendo questões mais amplas sobre abandono infantil e a sabedoria dos animais. Em questão de dias, a história havia atravessado fronteiras. Agências de notícias internacionais pegaram a história e a traduziram para dezenas de idiomas. Canais de televisão de países tão distantes quanto Brasil, Estados Unidos, Japão e Reino Unido enviaram equipes para entrevistar Rajesh e filmar Lakshmi. A fazenda modesta se transformou em um ponto de peregrinação para jornalistas, curiosos e pessoas que simplesmente queriam ver com seus próprios olhos a vaca que havia comovido o mundo inteiro com seu ato de compaixão. Rajesh, um homem simples acostumado à vida tranquila do campo, de repente se viu sendo entrevistado por emissoras de TV via satélite, tradutores ao seu lado convertendo suas palavras para línguas que ele nem sabia que existiam. Enquanto a fama de Lakshmi crescia globalmente, as autoridades trabalhavam incansavelmente para descobrir quem havia abandonado o bebê e por quê. A investigação policial revelou uma história triste mas infelizmente comum em algumas áreas rurais da Índia. A mãe do bebê era uma jovem de apenas 19 anos chamada Meera, que havia engravidado fora do casamento em uma comunidade extremamente conservadora onde isso era considerado uma vergonha intolerável para a família. Quando Meera revelou sua gravidez, sua família a rejeitou completamente. Seu pai, um homem rígido e inflexível em suas crenças tradicionais, a expulsou de casa no meio da noite, gritando que ela havia manchado a honra da família. Sua mãe, embora secretamente compassiva, não teve coragem de confrontar o marido. Os irmãos de Meera foram proibidos de falar com ela. De uma hora para outra, a jovem se viu completamente sozinha no mundo, sem dinheiro, sem abrigo e carregando uma vida dentro dela. Durante meses, Meera vagou entre abrigos temporários e a caridade de estranhos.
Ela tentou encontrar trabalho, mas sua gravidez avançada assustava potenciais empregadores. Sem acesso a cuidados pré-natais adequados, sem apoio emocional e psicologicamente devastada pela rejeição de todos que amava, Meera estava à beira do colapso. Quando o bebê nasceu em um abrigo precário com apenas a ajuda de uma parteira local, a jovem olhou para aquele pequeno ser e sentiu uma mistura avassaladora de amor e terror. Meera não tinha como alimentar seu filho. Não tinha dinheiro para fraldas ou roupas. Não tinha um lugar seguro para criar uma criança. Em seu estado mental fragilizado, convenceu-se de que o bebê teria uma chance melhor sem ela. Foi assim que, numa noite de desespero absoluto, ela embrulhou seu filho nas únicas roupas limpas que tinha e o levou para a fazenda de Rajesh, um lugar que ela conhecia de longe e que sempre lhe pareceu pacífico e seguro. Ela o deixou ali, perto do estábulo, chorando incontrolavelmente enquanto se afastava, cada passo distanciando-a do filho que amava mas não sabia como salvar. O que Meera não sabia era que aquela noite seria a mais fria do mês, e que seu filho poderia não sobreviver até o amanhecer. Quando ela viu as notícias sobre o resgate e reconheceu as roupas que havia colocado em seu bebê, Meera entrou em colapso. Por 3 dias, ela permaneceu escondida em um albergue, atormentada pela culpa mas também aliviada por saber que seu filho estava vivo e seguro. A imagem de Lakshmi protegendo o bebê que ela havia abandonado era ao mesmo tempo um consolo e uma acusação. Um animal havia feito o que ela, a mãe, não conseguirá fazer. Eventualmente, a culpa e o desejo de saber o destino de seu filho se tornaram insuportáveis. Meera se apresentou às autoridades, confessando ser a mãe da criança. Seu estado quando chegou à delegacia era deplorável, roupas sujas, cabelos desgrenhados, olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. A policial que a recebeu, uma mulher chamada inspetora Kavita Reddy, reconheceu imediatamente que esta não era uma criminosa comum, mas uma jovem desesperada que havia tomado uma decisão impossível em circunstâncias impossíveis. A história de Meera adicionou uma camada complexa à narrativa que havia capturado a atenção do mundo. Enquanto alguns a condenavam duramente por ter abandonado seu próprio filho, chamando-a de monstro e pedindo punição severa, outros expressavam profunda compaixão, reconhecendo as circunstâncias desesperadoras que a levaram àquela decisão. Organizações de direitos humanos e grupos feministas usaram o caso para destacar a necessidade urgente de melhor suporte social para mães solteiras e mudanças nas atitudes culturais prejudiciais que contribuem para tais tragédias. A inspetora Kavita, que tinha experiência trabalhando com casos de violência doméstica e vulnerabilidade social, tornou-se uma defensora vocal de Meera. Ela organizou avaliações psicológicas que documentaram o estado de extremo estresse pós-traumático em que a jovem se encontrava. Assistentes sociais foram designados para avaliar não apenas a capacidade de Meera como mãe, mas também para entender o contexto social que a havia empurrado para tal ato. Ficou claro que Meera não era uma pessoa má ou negligente, ela era uma vítima de um sistema que falhou completamente em protegê-la quando mais precisava. O caso legal que se seguiu foi acompanhado de perto pelo público internacional. Meera foi inicialmente presa sob acusação de abandono de incapaz e colocação de uma criança em perigo. No entanto, a pressão pública e a intervenção de organizações de apoio a mulheres em situação vulnerável resultaram em uma abordagem mais compassiva ao caso. Psicólogos testificaram sobre o estado mental de Meera no momento do abandono, descrevendo como ela havia agido sob extremo estresse psicológico, depressão pós-parto não tratada e desespero. Um elemento crucial surgiu durante as audiências. Meera havia deixado o bebê especificamente na fazenda de Rajesh porque acreditava que seria encontrado pela manhã. Ela não o havia deixado em um local remoto ou perigoso, mas em uma propriedade habitada onde sabia que pessoas acordariam cedo para cuidar dos animais. Em sua mente confusa e atormentada, ela havia tentado dar ao filho a melhor chance possível dentro de suas circunstâncias impossíveis. Isso não justificava o ato, mas fornecia contexto importante sobre suas intenções. Enquanto isso, a questão do futuro do bebê, que os médicos e enfermeiros do hospital haviam carinhosamente chamado de Pequeno Lakshmi em homenagem à vaca que o salvou, tornou-se um tópico de debate intenso. Os serviços sociais estavam trabalhando para determinar o melhor ambiente para a criança. Normalmente, um bebê abandonado seria colocado em adoção, mas este caso tinha elementos únicos que complicavam a decisão usual. Meera, apesar de tudo, expressou desejo genuíno de recuperar seu filho. Durante as visitas supervisionadas no hospital, ela demonstrava amor maternal óbvio e sincero. Chorava ao segurar o bebê, pedindo perdão repetidamente.
Os psicólogos notaram que havia um vínculo autêntico ali, não a indiferença de alguém que realmente não queria a criança. O problema nunca havia sido falta de amor, havia sido falta de recursos, apoio e esperança. Se essas coisas pudessem ser fornecidas, argumentavam os especialistas, talvez a mãe e o filho pudessem ter uma chance de futuro juntos. Foi neste contexto complicado que algo extraordinário aconteceu. Rajesh e Sunita, que haviam acompanhado o desenrolar do caso através da mídia e suas próprias investigações, ficaram profundamente comovidos pela história de Meera. Um dia, após uma conversa longa e emocional em sua cozinha, o casal tomou uma decisão que mudaria várias vidas para sempre. Eles contataram os serviços sociais e os advogados envolvidos no caso com uma proposta inesperada. Rajesh e Sunita ofereceram-se para acolher temporariamente o pequeno Lakshmi enquanto Meera recebia o apoio necessário para reconstruir sua vida. Mais do que isso, eles propuseram um arranjo onde, eventualmente, Meera poderia vir morar na propriedade, trabalhar na fazenda e criar seu filho em um ambiente seguro e acolhedor. A fazenda tinha espaço de sobra, seus próprios filhos já eram adultos e haviam se mudado para cidades maiores em busca de oportunidades. A casa parecia vazia demais nos últimos anos. Nós vimos o que nossa Lakshmi fez por aquele bebê, Rajesh explicou aos assistentes sociais durante uma reunião formal. Ela não julgou. Ela não perguntou de onde ele veio ou por que estava sozinho. Ela apenas viu uma criança que precisava de proteção e ofereceu o que podia. Se uma vaca pode ter tanta compaixão, quanto mais nós, que somos humanos e entendemos as complexidades da vida. Aquela menina, Meera, precisa de uma chance. E aquele bebê precisa de sua mãe. A proposta de Rajesh e Sunita foi recebida com emoção tanto pelas autoridades quanto pelo público que acompanhava o caso. Representava uma solução compassiva que honrava o vínculo biológico entre mãe e filho, ao mesmo tempo que oferecia a estrutura e estabilidade que o bebê necessitava. Após extensas avaliações da fazenda, entrevistas com o casal e discussões com especialistas em bem-estar infantil, um juiz aprovou um plano inovador. Meera passaria por um programa de reabilitação e treinamento parental de 6 meses, durante o qual teria visitas supervisionadas regulares com seu filho na fazenda de Rajesh, com o objetivo eventual de reunificação completa e residência permanente na propriedade. Os meses seguintes foram de transformação profunda para todos os envolvidos. Meera, que inicialmente estava quebrada pela vergonha, culpa e trauma, começou lentamente a se recuperar sob a orientação de assistentes sociais, terapeutas e, surpreendentemente, do apoio gentil e sem julgamentos de Rajesh e Sunita. O casal mais velho tratou a jovem mãe não como uma criminosa ou uma pessoa desprezível, mas como uma filha que havia perdido seu caminho e precisava de orientação, amor e uma segunda chance. Durante suas primeiras visitas à fazenda, Meera era tímida e retraída, mal conseguindo olhar nos olhos de Rajesh e Sunita, oprimida pela gratidão e pela vergonha. Mas o casal tinha uma maneira especial de fazer as pessoas se sentirem à vontade. Sunita, em particular, tomou Meera sob sua asa, compartilhando histórias de suas próprias lutas como jovem mãe, normalizando os desafios da maternidade e assegurando a Meera que erros não definem uma pessoa para sempre. Durante essas visitas, algo particularmente mágico acontecia. Meera não apenas se reconectava com seu filho, mas também desenvolveu um vínculo especial e profundo com Lakshmi, a vaca que havia salvado a vida de seu bebê. Ela passava horas no estábulo, conversando com o animal em voz baixa, escovando sua pelagem com movimentos suaves e repetitivos que pareciam acalmar tanto a vaca quanto a própria Meera. Ela expressava gratidão infinita pela criatura que havia feito o que ela, em seu momento de desespero mais profundo, não pôde fazer: proteger e cuidar de seu filho. Você é melhor do que eu, Meera sussurrava para Lakshmi, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto acariciava o focinho macio da vaca. Você não tinha razão para se importar com ele, mas se importou. Eu tinha todas as razões para ficar, mas fugi. Como posso me perdoar? Lakshmi, por sua vez, parecia entender a dor na voz da jovem. A vaca pressionava sua cabeça gentilmente contra o peito de Meera, como se oferecesse conforto, como se dissesse sem palavras que o perdão era possível, que o amor sempre encontra um caminho de volta. Conforme o programa de 6 meses progredia, a transformação de Meera tornou-se cada vez mais evidente. Com o apoio psicológico adequado, treinamento em habilidades parentais e um ambiente livre de julgamento, ela floresceu. Rajesh a ensinou sobre o trabalho na fazenda, e Meera descobriu que tinha talento natural para cuidar de animais. O pequeno Lakshmi, agora com quase 1 ano,
estava crescendo saudável e feliz. Quando Meera completou oficialmente seu programa, o juiz concedeu a ela custódia completa de seu filho. A audiência foi realizada na própria fazenda. Quando o juiz anunciou sua decisão, Meera caiu de joelhos, abraçando seu filho com força. O momento mais memorável aconteceu logo depois. Meera, segurando seu filho, caminhou até o estábulo onde Lakshmi descansava. Com dezenas de pessoas observando, ela colocou o bebê gentilmente perto da vaca. Lakshmi baixou sua grande cabeça e tocou suavemente a testa da criança com seu focinho. Esta é sua segunda mãe, meu filho, Meera disse, sua voz tremendo de emoção. Nunca esqueça que quando eu falhei com você, ela não falhou. Lakshmi não apenas salvou sua vida naquela noite fria, ela salvou minha alma. Por causa dela, aprendi que a compaixão não tem limites e que segundas chances são possíveis. A história inspirou mudanças reais. ONGs estabeleceram novos programas de apoio para mães solteiras em comunidades rurais. Escolas começaram a usar a história para ensinar empatia e compaixão. Milhões de pessoas foram lembradas de que a bondade e o amor não conhecem fronteiras. Anos depois, quando o pequeno Lakshmi já tinha 5 anos, perguntaram a ele o que queria ser quando crescesse. Ele sorriu e disse: quero cuidar de animais e de pessoas que precisam de ajuda. Como a vaca Lakshmi cuidou de mim. Quero ser uma pessoa que não desiste de ninguém. E naquele momento, todos souberam que o legado daquela noite fria viveria para sempre.